Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim o texto sagrado: não estejais inquietos por coisa alguma. Outra tradução no original diz assim, não estejais ou não andais ansiosos por coisa alguma. Sinta em tua face. Conhece? Vê se consegue tirar no natural. Sinta em tua face. Vem, Senhor, mora em meu coração. Glória a Jesus. Quando em 2008, Fabiano me procurou para me falar sobre uma profecia que ele tinha recebido ao meu respeito, que no futuro o Senhor permitiria que algo acontecesse na minha família. Depois disso, revelaria um espírito que agia contra o ministério do meu pai. E depois disso, me levantaria com um compromisso sacerdotal que ele tinha com a minha família. Eu confesso para você que, de início, eu jamais esperaria que o Senhor confiaria na minha mão qualquer coisa maior do que, no máximo, estar ao lado do meu pai no ministério dele. Eu fui convidado para participar de um retiro, que era um retiro de homens, que ia ser feito no sítio do Bispo Flori. E esse retiro, ele tinha um começo, era um feriadão de quinta, sexta, sábado e domingo, então ele começou na quinta-feira, e na sexta-feira, lá no auge do retiro, eu recebi uma palavra do Bispo Flori. Naquele retiro ele profetizou, ele sendo um profeta, ele profetizou para somente 2 pessoas, eu e o filho dele. E a palavra que ele trouxe para mim, né, de orientação do Espírito Santo sobre a minha vida, seria que eu não deveria me afastar do Fernando, porque no futuro Deus iria permitir que acontecesse algo na família dele. Depois disso, Deus iria revelar um espírito que agia contra o ministério do pai dele. E então, depois disso, Deus iria levantar o Fernando com um compromisso sacerdotal que Deus tem com a família Francilene. Final de 2010, nós fomos a Israel. Fui com meu pai a Israel numa caravana que meu pai estava fazendo. E essa caravana era uma caravana de uma peregrinação espiritual, como muitos vão. Mas no meu caso era só uma viagem turística de alguém que entrou uma semana antes de fechar a caravana porque estava ali, enfim, sobrou uma vaga. E à época eu disse, por que não? E fui. E nessa viagem eu tive uma experiência com Deus. Eu conheci o amor do Senhor também, numa oração que eu fiz, num passeio que a gente estava fazendo. Exatamente sobre isso. Eu disse, Senhor, há muitos anos eu estou longe, estou afastado, não faz sentido a vida que eu estou vivendo. Por outro lado, eu não quero viver sonhos que são pensamentos e das pessoas ao meu respeito. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim e não sei nem se dá tempo, porque eu já fiz tanta coisa nessa vida, tanta coisa errada, tanta coisa que não condiz com um filho de pastor ou com alguém que nasceu num lar cristão. Mas se houver alguma oportunidade para mim ainda, a minha vida está aqui, eu estou cansado dessa vida que eu estou vivendo. E ali eu tive uma experiência com Deus que foi... Eu costumo dizer que foi o dia que eu entendi que o Senhor não era Senhor apenas dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos, dos testemunhos que eu ouvi de tanta gente, mas Ele era também o meu Senhor. Ali eu tive uma convicção de quem Deus é. E daquele dia em diante, ainda que alguém trouxesse uma prova científica da inexistência de Deus, eu diria, realmente, Deus não existe porque Ele é. E eu oro sempre para que as pessoas tenham esse tipo de experiência com Deus, porque isso muda a vida da gente. Mas ainda assim, nada relacionado ao ministério ou à compreensão daquela palavra que 2 anos antes o Fabiano tinha trazido ao meu coração. Eu me lembro que no fim dessa viagem, nós estávamos numa ceia que era realizada no Jardim do Túmulo, onde Jesus foi sepultado, e nós estávamos, alguns pastores estavam assim reunidos, eu estava junto, estava o meu pai, uns 3 ou 4 pastores, estava eu, e de repente uma senhora chegou no meio daquela rodinha ali que nós estávamos, ela disse assim, eu tive uma visão. Eu via Jesus descendo num jardim muito lindo, com muitas rosas. E Ele pegava uma rosa, colocava no seu coração e levava consigo. E aí quando ela falou aquilo, na hora todo mundo entendeu. Acho que Deus está levando alguém. Acho que o Senhor vai levar alguém e deve ser alguém aqui. E o meu pai sempre foi muito brincalhão. E o meu pai dizia, meu Deus, será que sou eu? E aí
não num tom de deboche, mas num tom de ironia, de brincadeira, assim. Aí eu me lembro que ainda no avião, na volta, ele disse assim, já pensou se o senhor resolve pegar a rosa dele agora, leva um monte de espinho junto? Enfim, e ele brincando, 6 meses depois, ele pregando num culto de quarta-feira, que antecedia a Páscoa, naquela semana de Páscoa, ele sofre um AVC e é internado, passa 3 dias no hospital e faleceu. E aí, 3 anos depois, se cumpriu a primeira parte da profecia. Deus permitiu que acontecesse algo na família. Levou o pai. Ontem, milhares de pessoas se despediram de um dos principais líderes religiosos de Santa Catarina. Aos 53 anos de idade, o bispo Samuel Francelino morreu no sábado, vítima de um AVC. Ele tinha noção, sim, de quantas pessoas ele atendia, alcançava, mas eu acho que ele não tinha dimensão do tamanho do amor que essas pessoas sentiam por ele. Em 2011, aconteceu o AVC com o pai do Fernando, o bispo Samuel. E naquela época, eu tinha ido umas 2 vezes no CI, quando era aniversário dele, ou quando era aniversário da Jurema, que a gente ia final de domingo lá, dar uma passadinha mais para prestigiar eles. Até então, o meu contato com a igreja evangélica era péssimo. Quando aconteceu a situação com o pai do Fernando, eles estavam fazendo todo dia uma vigília de oração, um relógio de oração na igreja pela recuperação dele. Assim que aconteceu o acidente, que o Fernando levou o bispo para o hospital, a gente voltou para a igreja e começamos ali, né, a participar dessa vigília pela saúde dele, né? E quando eu estava sentada assim bem atrás da igreja, eu olhei para o altar. E o bispo, era a vez que o bispo Marlon estava orando. E quando eu olhei para ele, eu pensei, nossa, que legal. Tipo assim, a forma que ele fala com Deus. Ele é tão livre. Ele conversa com Deus com uma intimidade, como se fosse um Deus próximo. Né? Ele fala com tanta liberdade, não é aquele Deus engessado, né, que dá oração. E aquilo me chamou a atenção, assim, sabe? Quando tu olha para uma coisa e tu se prende, assim. Eu fiquei assim, ó, Deus, assim, que Deus é esse, né? Que Jesus é esse, lindo que ele está conversando, que oração linda, no meu entendimento, né? E aquilo ali já começou a despertar em mim um olhar diferente, um olhar de amor. E no dia do seu sepultamento, domingo à noite, quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu fechei a porta da minha casa e quando eu fechei a porta da minha casa, aconteceu algo muito inusitado assim comigo e que me deu assim um transtorno, na verdade, porque quando eu virei a chave da minha casa, eu senti como se alguma coisa dentro de mim tivesse virado também. E hoje eu sei que naquele dia o Senhor estava me dando um coração pastoral. E de fato aquilo entrou um choque no meu coração e eu sentei na minha mesa e eu fiz uma oração ao Senhor dizendo, Senhor, se isso é um luto, se isso é um momento, se isso é só uma situação de remorso, seja lá o que for, por mais forte que seja que eu comece agora alguma coisa, isso vai passar, porque não é quem eu sou. Eu não quero a mesma coisa, a menos que seja uma chamada do Senhor e isso aqui que eu estou sentindo seja o Senhor colocando em mim um desejo e não apenas um remorso por tudo que aconteceu. Mas eu preciso de uma resposta. Fala comigo, Deus, de alguma forma, me esclarece. Eu me lembro que eu peguei a minha Bíblia, eu abri ela direto e estava lá Esther 4:14 e o texto era, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou neste lugar. Ali eu entendi claramente que o Senhor estava me dando uma oportunidade de eu executar aquilo pelo qual eu fui gerado e que todas as palavras que eu recebi desde a minha infância, desde a minha cura, quando eu fui desenganado lá na maternidade, o meu pai orou dizendo, Deus, se o Senhor curar o meu filho, a minha vida será tua e a dele também. E todas as chamadas que eu recebi a vida inteira sobre o meu propósito, ali começou a fazer sentido. Então, depois desse momento que ele teve com Deus, desse encontro verdadeiro que ele teve com Deus, ele falou pra mim, chegou, a gente teve uma conversa, né? E agora, o que vai ser? Ele chegou pra mim e falou assim, amor, Deus me chamou, essa é a escolha que eu tô fazendo hoje pra minha vida e eu te amo muito. Se tu quiser me acompanhar, eu vou ficar muito feliz, mas se tu não quiser me acompanhar, eu te entendo, né? Tu não é obrigado a viver o meu chamado. E daí eu falei pra ele assim, deu assim, não, eu vou te acompanhar e vou ver como é que é. Se eu ver que não é pra mim, daí vai, né, cada um toma
seu rumo e, né, infelizmente a gente se gosta muito, mas né, eu não sou também obrigada a viver, né, algo que é teu, né, que aconteceu contigo. Aí então começou um processo, né, de o Fernando buscar a palavra e pregar a palavra e nós, né, estudar, e começamos a frequentar a igreja do próprio pai do Fernando na época. E aí eu me lembro que numa virada de ano de 2012 para 2013, nós decidimos, eu na época tinha um apartamento de praia em Itapema, de passar a virada do ano no nosso apartamento. Aí convidamos o Fernando e a Elise, e na época eles eram recém-casados e só tinha o Bernardo. E aí fomos todos pro apartamento. E o Fernando ficou o dia inteiro trancado no quarto. Até nós ficamos meio brabo, meio chateado, porque nós não entendia. Deus me deu uma palavra, vá pro quarto. E aí eu fui pro quarto e comecei a ler a Bíblia e a estudar, e fiquei trancado de novo dentro do quarto, meio sem saber a princípio por que estava ali, mas a palavra era fique dentro do quarto. Eles até meio chateados comigo, porque a gente estava na praia, mas eu precisava ficar ali dentro sem saber por que, mas precisava, e ali eu fiquei. Até que minutos antes da virada, eu saí do quarto, e quando eu saí do quarto, eu saí com uma palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor disse a mim: Fernando, você precisa perdoar. E perdoar é perder. Todas as injustiças que você está sofrendo, todas as perseguições que você está sofrendo por amor a mim, e você está entendendo qual é o meu coração. E eu sou o bom pastor. E lá em 2011, quando eu te dei o coração pastoral, eu precisei fazer você entender o que eu sofri. Vim para os meus e os meus não me receberam. Afligido, açoitado por aqueles que eu amei. E você precisa entender o que eu disse na cruz. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ali eu entendi que perdoar era perder. A Elisa, hoje Bispo Elisa, resolveu fazer um jantar mexicano, então preparamos todo um jantar à noite, Fernando saiu do quarto, e aí começamos a brincar e nós decidimos a não ir na praia. E decidimos a passar a virada do ano dentro do apartamento e orarmos. E nessa da oração, na virada do ano ali, nós fomos tomado pela presença de Deus, nós cinco. Eu me lembro que o Bernardo era uma criança, e o Bernardo olhava para o pai dele e dizia assim: pai, o que é isso? E ali eu sei que o Senhor nos selou e começou a obra, ou recomeçou a obra. O Fernando olhou para nós e disse: gente, hoje começou a igreja. Hoje Deus falou comigo, começou o CI, com nós cinco que estamos aqui. Aí eu me lembro que logo depois, alguns dias depois da virada do ano, nós fomos para um evento que tinha na igreja do pai do Fernando. E ao voltar desse evento, chegamos bem tarde, já era passado da meia-noite, e decidimos pedir uma pizza. E já era lá pelas 2, 3 horas da manhã, o Fernando recebeu um Twitter do Bispo Flori dizendo: Fernando, eu estou aqui no sítio, eu quero que tu pegue o Fabiano e vocês vêm pra cá, porque Deus falou algo comigo. E eu preciso compartilhar disso que Deus falou com vocês. Eu preciso de vocês dois aqui. E aí o Fernando falou comigo, isso era 3 horas da manhã já, a gente não conseguiu nem dormir. Eu fui pra casa, quando foi 5 horas da manhã, eu chamei o Fernando, disse: cara, vamos embora porque eu não vou dormir, cara. Vamos sem dormir mesmo. Não tô pilhado e não consigo dormir. Ali já era Deus, o Espírito, né, nos chamando, dando um encargo e já não dando sossego pra nós viver aquele encargo assim como é. Quem é tocado pelo Espírito Santo sabe do que eu tô falando. E eu me lembro que eu chamei o Fernando, aí peguei, era 6 horas da manhã, eu me lembro que nós fomos conversando pelo caminho, e no caminho nós dissemos assim: meu Deus, quantas vezes nós já saímos juntos para ir para uma balada, e hoje nós estamos indo com uma motivação ainda maior do que nós estávamos indo para uma balada, para algo que Deus tem para fazer através da nossa vida. A gente não sabia o que era, mas a gente sentia que era algo de Deus, era algo grande, era algo diferente que nós iríamos viver. E chegando lá no sítio, o Bispo Flori chamou a gente e disse: ó, Deus falou comigo, comecem a igreja. E aí nós recomeçamos a igreja na casa do Fabiano, na oficina do Fabiano, e a gente, com 40 cadeiras emprestadas que o Bispo Flori nos emprestou, um microfone que eu havia comprado em 10 suaves parcelas de R$40, e era tudo que nós tínhamos, uma caixa de som emprestada de um amigo Júnior da Casa Biel. Quando eles decidiram que, né, quando Deus falou, quando o Bispo Flori falou, né, comecem, eu sempre estive do lado, sempre apoiando, sempre com 1000 ideias, já estava organizando o fundo, já estava preparando as fotos. Eu e a Fê, a gente colocava as cadeiras, pendurava a cortina para tapar as ferramentas do Fabiano, mandava fazer banner. Então, tipo assim, eu sempre estive do lado, apoiando e usando, acho que o dom que Deus me deu para contribuir, né? Já era Deus me usando, assim. E ali a gente convidou as pessoas, a época, a internet começando, o Instagram começando, era 2012 para 2013, bem a época que começou essa rede social. Convidei as pessoas e no primeiro culto nós tínhamos 40 pessoas, cadeiras, foram 40 pessoas. No segundo culto nós ganhamos mais 80 cadeiras, mais 40 cadeiras de presente, agora nós tínhamos 80, no segundo culto nós tínhamos
80 pessoas. No terceiro culto, nós ganhamos mais 40 cadeiras. E aí a oficina ficou lotada de cadeiras, com 120 cadeiras. Incrivelmente, foram 120 pessoas. No quarto culto, não havia para onde ir, não tinha como colocar mais nenhuma cadeira. Foram de novo 120 pessoas. Aí eu falei pro Fabiano, a gente precisa sair daqui, porque a gente está impedindo o crescimento do Senhor. E aí a gente encontrou a primeira sala, nós entramos, tínhamos 120 cadeiras, eu me lembro que a minha avó, já falecida, a avó Sema, disse assim, eu vou dar um presente para vocês, nos deu 100 cadeiras de presente. E aí nós tínhamos 220 cadeiras, pois no primeiro culto não tinham 220 pessoas. Naquela primeiro prédio, 8 reformas de expansão, a cada reforma de expansão, nós nunca tínhamos as pessoas para expandir, nós expandíamos e o Senhor enviava as pessoas. Ficamos 2 anos naquele lugar, em 2015 nós demos um salto para um lugar 3 vezes maior do que aonde nós estávamos já com todas as reformas de ampliação e a impossibilidade de ampliar. E aí eu me lembro que no primeiro culto a igreja encheu. E essa graça do Senhor vem nos acompanhando até hoje. Eu me lembro quando nós viemos para esse prédio aqui, no ano de 2022, 21 para 22, a virada de ano de 21 para 22, esse prédio aqui também, 4 vezes maior do que aonde nós estávamos. No primeiro culto, o Senhor enviou o povo. Então, de tudo que a gente já viveu lá atrás, eu lembro que no começo a gente era decoradora, a gente era faxineira, a gente organizava cadeira, a gente era designer, a gente era fotógrafa, até no Ministério de Louvor eu participei, pensem que desastre. E Deus veio nos suprindo tanto que eu sempre fui muito preocupada com tudo, assim, né? De estar fazendo o melhor para Deus, de estar fazendo tudo com excelência para Deus. E no começo era uma preocupação minha, gente, eu vou passar a foto para alguém tirar. Será que a pessoa vai tirar a foto melhor que eu? Gente, eu vou passar o microfone para alguém que vai cantar. Isso eu tinha certeza que alguém ia cantar melhor que eu. Mas, né, o cuidado das coisas, assim, que a gente sempre teve. E Deus sempre cuidou, assim, Deus sempre nos surpreendeu, porque Ele sempre levantou pessoas melhores e mais capacitadas que a gente, assim. Então, olha o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Para quem tinha uma câmerazinha e tirava todas as fotos, assistia o culto e tirava foto. Hoje, vendo toda essa estrutura, toda essa equipe, né? Eu fico em paz, assim, porque eu sei que é fé de que Deus vai suprir e vai fazer muito melhor do que a gente, muito melhor do que a nossa capacidade. Então, de lá até aqui, já foi um avanço que a gente nunca imaginou. E eu espero que o Senhor nos surpreenda mais, assim. O que isso significa? Número, simplesmente, pessoas que vão sendo ajuntadas? Não. É o propósito de Deus com esta obra, de que milhares de milhares serão salvos, restaurados, alcançados. E eu tenho dito sempre uma palavra que, se nós entendermos o que o Senhor quer fazer, os templos da cidade, da nação, não comportarão a glória de Deus. A igreja não é o prédio. O prédio, ele serve a igreja, que são as pessoas. E os prédios têm limitações, e a minha oração é para que os prédios, de fato, sejam limitados ao ponto de nós termos que nos espalhar pelas ruas, pelas praças, por toda a cidade, e o mundo conheça. O amor de Jesus. Porque sempre foi tudo sobre Ele. Quando eu falo isso, não é uma falácia. Desde o início, sempre foi. Então, nós somos privilegiados. É uma oportunidade que nos foi dada. É para poucos. O porquê? Não há nada em nós que é um mérito nosso. É graça do Senhor. Mas já que estamos aqui, vamos curtir essa jornada. Já que estamos aqui, não vamos desejar nada que não seja nosso, mas não vamos abrir mão de nada que o Senhor nos prometeu e vamos viver até o fim. E a minha maior alegria é ver gente se convertendo, sendo restaurada, salva, e nessa veia ministerial que Deus me deu. Um evangelista, eu costumo dizer que a função episcopal é por um encargo mesmo de responsabilidade, de supervisionar a igreja, mas o meu coração é evangelista. A minha alegria é falar do evangelho. Aonde eu vou, com quem eu me relaciono, poder falar de Jesus. Em lugares comuns, falar de Jesus e de repente olhar e ver que essas pessoas que eu encontrei lá na rua aparecem num culto, é missão cumprida. E a outra vertente é a restauração de gente que é chamada, que tem propósito, que é escolhida desde o ventre, gente que tem um potencial incrível no Senhor, mas que foi ferida pela religiosidade, pela caminhada, pelos desgastes da vida comunitária da igreja, que todos nós. Então, eu vivi essas duas fases muito intensas na minha vida, e hoje o CI é isso. E eu tenho orado sempre para que o Senhor nos envie pessoas que não cheguem para servir o nosso sonho, mas que sonhem os mesmos sonhos. Tem muita gente por aí que o que eu estou falando faz muito sentido, que é quem elas são. Elas não estão para servir alguém que é, elas são isto também, e a gente só une a força. E na unidade de forças é onde a gente vai, de fato, conseguir avançar mais e crescer e ver as multidões sendo alcançadas. Sobre o hoje, eu percebo claramente que o vendaval passou, a
palmeira se reergueu, um tempo de frutificação chegou e o nosso maior trabalho agora é não estragarmos, é zelarmos, protegermos e usufruirmos de um tempo, de uma colheita. Vidas estão sendo colhidas para Cristo, o Senhor nos colocou nesse lugar, nos confiou esse lugar, o tempo é favorável e nós estamos trabalhando diligentemente para que se cumpra esta palavra de uma frutificação maior do que um dia foi. E esta frutificação não é um CNPJ, são muitos CPFs sendo alcançados por Jesus, transformados, são famílias, porque uma igreja forte não é uma instituição, uma igreja forte são pessoas fortalecidas no Senhor, famílias restauradas, vidas alcançadas. Então nós trabalhamos todos os dias por isso, usufruindo ao máximo do que o Senhor tem nos dado e com um olhar no futuro, porque tem muitas coisas ainda para acontecer. Nós temos uma visão como igreja que é muito bem definida sobre coisas ainda que vamos desenvolver na expansão deste lugar onde nós estamos, no desenvolvimento de educação infantil, por exemplo. Temos um sonho de termos uma escola de formação dos nossos jovens, das nossas crianças, para no futuro eles serem uma candeia acesa com princípios e valores que nos nortearam e nos trouxeram até aqui como sociedade que é sustentada num modelo celestial e que a gente precisa se levantar como guardião disto, a igreja do Senhor como coluna e baluarte. Então esse é o nosso trabalho, não estragar o que Deus está fazendo, um olhar sempre para um futuro, sabendo que o evangelho é uma boa nova, que o mundo como está e como é, tem uma destinação de destruição e de autodestruição, mas nesse caos há um remanescente sendo guardado e o Senhor diz que nesse caos existe uma igreja que vai se levantar, erguer a sua cabeça, porque a sua redenção está se aproximando. Então é um povo que está na tempestade, mas não afundará nessa tempestade em alto mar. E nós somos esse povo e a minha alegria é ver o barco cheio de pessoas que certamente serão salvas. Como disse Jesus, tal como foram os dias de Noé, assim serão os dias que antecedem a minha volta. A igreja é uma arca, então vamos encher essa arca, vamos pregar porque a porta está aberta. E enquanto a porta estiver aberta, cabe mais um. Não tem como negar que tudo que a gente vive hoje é um legado do Bispo Samuel. Como que tu acha que ele se sentiria vendo tudo que a gente vive hoje? Olha, o meu pai, ele orou muito por mim e pelo meu irmão. A minha alegria é ter tido a experiência com Deus 6 meses antes do meu pai falecer, com ele presente. Eu tenho certeza que ali o Senhor descansou o coração dele. Ele não pôde ver o ministério fluindo, o Senhor me levantando, mas ele tinha a convicção de que o Senhor faria. Eu creio que naquele dia, na experiência espiritual que eu tive com Deus e que ele viu o Senhor me tocando, ele pôde descansar. Senhor, as minhas orações foram ouvidas. Então, obviamente que o meu pai dizia o seguinte: Fernando, eu vou antes de vocês. E eu vou esperá-los debaixo da árvore da vida. Eu tenho certeza que quando chegar a minha hora, eu vou chegar na árvore da vida e eu vou ver o meu pai lá. E eu vou poder dizer para ele: Pai, o Senhor fez coisas extraordinárias. Eu vou contar para ele. Então, é nisso que cremos. Em Cristo já passamos da morte para a vida, a nossa vida é eterna. Então eu tenho certeza que ele morreu descansado, que o Senhor faria. E um dia eu vou contar para ele como foi.